Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Calano e começamos agora mais um Café com Apostas. Dessa vez iremos falar sobre a 13ª rodada da La Liga, mas antes de analisarmos os jogos, vamos dar uma olhada na nossa lista da 12ª rodada, onde tínhamos um back ao Atlético de Madrid a 1,69. O Atlético visitou Las Palmas e não conseguiu a vitória, perdeu por 2-1. Tínhamos também o back Girona, um back alto, um back a 2,58. Girona que venceu a equipe do Osasuna, chegou a estar em desvantagem no placar, mas conseguiu a virada, venceu por 4-2 a equipe do Osasuna fora de casa e se consagrou o líder da competição no momento. Também tínhamos um over no jogo entre Alavés e Almeria, que acabou não firmando, apesar dos espaços, das oportunidades, a falta de qualidade dos jogadores fez com que o jogo terminasse apenas em 1-0. E para finalizar, a gente tinha um Lei Mallorca a 4,7 que acabou firmando também. O Betis venceu por 2-0 a equipe do Mallorca em casa. Lembrando, para quem quiser ver, essa aqui é a planilha do Café com Apostas, está na descrição de todos os vídeos. Aqui estão as entradas do último vídeo, também todas as outras entradas deste mês de novembro das nossas listas. Então, se quiser dar uma olhada, fique à vontade, está aí na descrição do vídeo. E sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 13ª rodada. Começando na sexta-feira, às 5 horas da tarde, o Bilbao recebe a equipe do Celta de Vigo. Bilbao, que é o quinto colocado, o Celta que está na zona de rebaixamento. Já faz algum tempo que eu comentei com vocês que o Celta está muito mal, vai brigar para não cair. E temos as odds do Bolsa de 1,62 para o Bilbao e 7 para o Celta de Vigo. Para quem lembra aí, há umas 3 rodadas atrás a gente teve Bilbao contra o Almeria, que é um time que também é ruim, é pior que o Celta, mas não é muito diferente. E a gente tinha uma odd ali de 1,30, 1,35 e agora contra o Celta nós temos 1,62, essa odd do Beck Atlético Bilbao. Bilbao, que é uma equipe muito boa, consegue dificultar contra equipes grandes e também se sobressai muito contra equipes mais fracas e acessíveis, como é o caso do Celta. É uma equipe muito forte que sabe usar do mando de campo, propõe jogo, costuma dar aquele famoso padrão de back que nós tanto gostamos e procuramos no trade e provavelmente iremos ter esse cenário na partida. A equipe do Celta é muito fraco, nos últimos jogos não tem nenhuma vitória, a gente pode ver aqui, empatou com o Sevilla, empatou com o Getafe, perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Girona, perdeu para o Las Palmas. O Bilbao fez um início de campeonato muito forte, depois deu uma pequena caída e agora vem se reencontrando nos últimos jogos, venceu o Villarreal por 3-2, empatou com o Valência, perdeu para o Barcelona, perdeu para a Sociedad, que são dois adversários difíceis, venceu o Almeria e provavelmente deve ter um bom jogo aqui contra o Celta, que deve conseguir abusar do seu mando de campo, da força da torcida, deve conseguir colocar o Celta para trás e tem tudo para encaixar um back Bilbao nessa partida. Sendo assim, vou refazer a nossa lista e começar ela inaugurando com um back Atlético Bilbao na odd de 1,62. Odds do Bolsa vai ser um jogo isolado na sexta-feira, pelo menos da La Liga vai ser o único jogo que teremos nesse horário, então vai dar para se concentrar, ter bom foco aí no jogo e acredito que seja um cenário muito interessante para se trabalhar a favor do Bilbao. E temos um novo líder na La Liga, o Girona, que como nós vimos após a excelente vitória fora de casa contra o Osasuna por 4-2, se consagrou o líder da competição, uma campanha muito acima da média do Girona. Em 12 jogos tem 10 vitórias, um empate e uma derrota. Essa derrota que foi contra o Real Madrid, que também vai brigar com o próprio Girona pelo título. Já a equipe do Raio Vallecano faz uma campanha sólida, uma campanha boa, não briga pelo título, mas vai estar ali brigando por vaga nas competições europeias. A gente pode ver que o Raio é muito consistente, apesar de não vencer muitas partidas, ele dificilmente perde. Em 12 jogos tem apenas 2 derrotas. Os últimos jogos do Raio, empatou em 0-0 com o Real, empatou em 2-2 com a Sociedad, empatou em 2-2 com o Sevilla, empatou em 2-2 com o Mallorca e venceu o Las Palmas por 1-0. Já a equipe do Girona venceu o Osasuna por 4-2, o Celta por 1-0, o Almeria por 5-2, o Cádiz por 1-0 e perdeu para o Real Madrid por 3-0 em casa. Odds do Bolsa para esse confronto entre Raio Vallecano e Girona: 3 para o Raio e 2,52 para o Girona, um pequeno favoritismo para a equipe do Girona. E a gente sabe que futebol é fase. Geralmente essas equipes que estão em uma fase muito boa, como o exemplo do Girona no momento,
os caras, os jogadores estão com a moral lá em cima, parece que tudo dá certo, os jogadores se sentem mais motivados, mais confiantes para fazer as jogadas e tendem a jogar um futebol muito bom em campo. O Raio Vallecano está longe de ser uma equipe ruim, uma equipe fácil para o Girona, mas no momento é nítido que o Girona está em um nível um pouco acima do Raio. Esse jogo é um pouco complexo porque não é tão fácil de se imaginar um cenário como foi no Celta e Bilbao, que provavelmente a gente vai ter um cenário que o Bilbao vai colocar o Celta para trás e conseguir dominar a partida. No Girona e Raio, isso é um pouco mais complicado de se analisar, porque o Girona joga tanto reativo quanto propondo o jogo, e a gente vai precisar do live para ver como que o Girona vai jogar. A equipe do Raio é uma equipe que sabe sofrer, sabe se defender e explorar contra-ataque, e essa partida pode ser um pouco mais complicada do que se parece no live. Apesar de ser um jogo complicado, eu vejo com muito valor este lei ao Raio na odd de 3. Lembrando que no lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o placar do jogo for vitória do Girona ou empate, o nosso lei é vencedor, e para fazer o lei a gente precisa de uma exchange. Então se você quer poder fazer o lei assim como eu, pondere fazer uma conta aí no Bolsa de Apostas, e eu coloco na nossa lista este lei Raio Vallecano na odd de 3. Não vai ser um lei fácil, vai ser um jogo complexo, mas por isso que essa odd está a 3. Mercado muito parelho aí, mas acredito sim que podemos ter um cenário interessante para se trabalhar a favor do Girona nessa partida. Almeria e Real Sociedad. Odds do Bolsa 5 para Almeria, 1,80 praticamente para a Sociedad. O Almeria, que está muito mal, que é o lanterna, que não venceu nenhuma partida em 12 jogos disputados. A Sociedad, que faz uma campanha excelente na La Liga, também faz uma campanha brilhante na Champions, que não tem a melhor race do mundo, mas é uma equipe que sabe jogar bola, joga muito bem e, ao meu ver, é mais favorita do que o mercado indica. Nos últimos jogos da Sociedad, ela perdeu para o Barcelona por 1-0, empatou com o Raio fora de casa por 2-2, venceu o Mallorca, venceu o Bilbao e perdeu para o Atlético de Madrid. O Almeria nos últimos jogos perdeu para o Alavés, perdeu para o Las Palmas, perdeu para o Girona, perdeu para o Bilbao, empatou com o Granada, e essa odd do Sociedad só está tão alta pelo fator must win. O mercado sabe que o Almeria precisa urgentemente vencer essa partida, e também pelo fator casa coloca essa odd da Sociedad praticamente a 1,80. A gente pode ver aqui que fora de casa a Sociedad não faz uma campanha muito boa, tem apenas uma vitória em 5 jogos, empatou com o Las Palmas, empatou com o Raio, perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Real Madrid e venceu o Valência. Mas mesmo com essa campanha fraca, os níveis das equipes são muito diferentes. E numa odd de 1,80 eu vou assumir esse risco e vou colocar este back Real Sociedad a 1,80. Acredito sim que vai ser um jogo muito bom para se trabalhar a favor da Sociedad. Além de ser uma equipe que propõe o jogo e costuma nos dar aquele padrão interessante para se trabalhar o back, é uma equipe que sai muito na frente. É uma equipe muito boa em fazer o primeiro gol e abrir o placar. O Almeria é muito fraco, vem jogando muito mal, e se tomar um gol cedo nesse jogo aí, vai com tudo para cima, vai se desestabilizar, vai deixar muito espaço para a Real Sociedad, e a gente pode ter até um cenário bom para gols nesse jogo, mas eu vou optar por ir neste back a 1,80. Achei muito interessante essa odd da Sociedad. Granada e Getafe, odds do Bolsa 2,60 para o Granada, 3,15 para o Getafe. Carne de pescoço, um jogo extremamente complicado, com o Granada, que está na zona de rebaixamento, acabou de subir, não faz uma boa campanha, muito longe disso, venceu apenas um jogo em 12 partidas disputadas. Já o Getafe é o 11º colocado, tem uma race boa, até não tem nenhuma derrota nos últimos 5 jogos, venceu o Cádiz, empatou com o Mallorca, Betis, Celta e Vila Real. Já o Granada não vence de ninguém, perdeu para o Valência, perdeu para o Vila Real, perdeu para o Osasuna, empatou com o Barcelona e empatou com o Almeria. A gente até poderia ter aqui um lei Granada, por o Granada abrir favorito e, ao meu ver, o jogo ser mais parelho que o mercado indica, mas também abrir uma posição a favor do Getafe é algo que não me agrada, não me passa nenhuma confiança. Seria aquela famosa entrada pela ruindade do adversário. Lembrando que sempre que o back ou o lei se justifica pela ruindade do adversário, vai ser uma entrada mais difícil de se concretizar.
Um jogo que pode ser interessante para fazer uma correção de preço no live aí, um Lei Granada, se a subida de odd do Granada, mas não vejo muitas coisas além disso. Bancar uma posição aí de maior exposição nesse jogo já acho complicado, então se você for trabalhar esse jogo no live aí no sábado às 2h30 da tarde, pode ser interessante este Lei ao Granada para corrigir um pouco essa odd que ao meu ver está um pouco baixa. Mais um jogo extremamente complicado nesse sábado, o Osasuna recebe a equipe do Las Palmas, duas equipes que estão praticamente iguais na tabela. O Las Palmas é o 10º colocado, o Osasuna é o 12º e o Las Palmas faz uma campanha muito boa. É a segunda melhor defesa do campeonato, em 12 jogos tomou apenas 11 gols, só não é melhor que a defesa do Real que tomou apenas 8 e tem uma race praticamente perfeita aqui nos últimos jogos. Venceu o Atlético de Madrid, uma ótima vitória por 2-1, venceu o Almeria também por 2-1, o Villarreal também por 2-1 e o Celta também por 2-1, ou seja, o Las Palmas vai vencer de novo por 2-1. Não é apenas uma brincadeira, a gente pode ver aqui também tem uma derrota por 1-0 para o Raio e o Osasuna não tem uma race muito boa, perdeu para o Girona por 4-2, perdeu para o Betis por 2-1, perdeu para o Real Madrid por 4-0, venceu o Granada por 2-0 e o Osasuna por 2-0 também. Temos um favoritismo aí para o Osasuna, o mercado colocando o Osasuna favorito a 2 em casa contra o Las Palmas. Ao meu ver, mais um jogo em que o mercado exagera um pouco no favorito, que o jogo é mais parelho do que parece. O Osasuna em casa faz uma campanha terrível, tem apenas uma vitória em 6 jogos. Já o Las Palmas fora de casa também não faz uma grande campanha, tem apenas 2 vitórias em 6 jogos e 4 derrotas. Acredito que a gente possa ter algumas armadilhas nesse jogo. Essa colocação do Osasuna em casa terrível de 18º colocado se justifica muito pela forma que ele joga. A gente pode ver aqui que fora de casa o Osasuna é melhor, é o 7º melhor visitante. Isso se dá por conta da forma que a equipe joga. O Osasuna tem muita dificuldade de propor o jogo, é uma equipe muito boa em contra-ataque. E quando ele joga em casa, tenta jogar com a bola propondo o jogo e acaba deixando espaço, dificuldade de fazer o gol e perde os jogos. O Las Palmas, por sua vez, é uma equipe que gosta de ter a bola, é uma equipe que propõe o jogo. Então eu acredito que mesmo em casa, o Osasuna vai tentar jogar reativo e vai deixar o Las Palmas com a bola. Se você for trabalhar esse jogo no live, muito cuidado com a posse de bola, ela pode te enganar. Não é porque o Las Palmas vai ter a bola que ele vai ser melhor em campo. A gente pode ter o Osasuna armando uma armadilha, deixando o Las Palmas ter a bola para fazer com que ele ache que está ali dominando o jogo e escapando em contra-ataque, sendo muito perigoso. E para finalizar o sábado às 5 da tarde, o Real Madrid recebe a equipe do Valência, odds do Bolsa 1,36 para o Real, 10 para o Valência. O Real, que é o vice-líder aí, está brigando pelo título. O Valência, que é o 8º colocado, faz uma campanha sólida nos últimos jogos, venceu o Granada, venceu o Cádiz, empatou com o Bilbao, empatou com o Mallorca, perdeu para o Betis. O Real, que não perde para ninguém, tem apenas uma derrota, que foi no Clássico contra o Atlético de Madrid. Empatou com o Raio no último jogo, também era mod baixa, era mod de 1,30. Falei para vocês que o jogo era um pouco complexo. Venceu o Barcelona, venceu o Osasuna, venceu o Girona e empatou com o Sevilha. Real a 1,86, que é favorito, deve mandar no jogo, deve se sobressair, é muito mais time que o Valência, mas que novamente, pela odd, eu não vou colocar na nossa lista. No live pode ser que a gente tenha alguns momentos interessantes para se trabalhar a favor do Real Madrid, mas no pré a 1,36 eu fico de fora, acredito que a odd seja um pouco baixa, se estivesse ali na volta de 1,50, 1,60 seria mais interessante. O Valência, que apesar de não estar no nível do Real Madrid, não é uma equipe boba, é uma equipe chata de se enfrentar. Em alguns certos momentos do jogo, a gente pode ter sim uma superioridade do Real e aí sim alguns momentos interessantes para se trabalhar no back Real Madrid. E para abrir o domingo, nós temos o Mallorca recebendo a equipe do Cádiz. Nós temos um gap aqui no bolsa, 1,68, o Mallorca 5,4 Cádiz, porque esse jogo iria ser adiado para o dia 29, mas parece que voltaram atrás e aí vai ser no domingo, 10 horas da manhã, como era o previsto anteriormente. Apesar do gap no mercado, a gente pode ter uma base ali que a odd do Mallorca vai estar por volta de 2, 2,20 e essa do Cádiz entre 4 e 5 mais ou menos. Mais um jogo extremamente complicado, duas equipes que estão brigando aí para não ir para a zona de rebaixamento. O Cádiz é o 16º colocado, o Mallorca é o 17º. Duas equipes horríveis que não conseguem vencer de ninguém. O Cádiz tem apenas 2 vitórias, o Mallorca apenas uma. Nos últimos jogos, 2 races horríveis. O Mallorca perdeu para o Betis, perdeu para a Sociedad, empatou com o Getafe, empatou com o Valência, empatou com o Raio. O Cádiz perdeu para o Getafe, perdeu para o Valência, perdeu para o Girona, perdeu para o Atlético de Madrid e empatou com o Sevilha.
Esse aqui é aquele clássico jogo para se incomodar. E se você for fazer esse jogo, eu te recomendo ficar 100% atento na leitura de jogo. Não carregue nenhum viés para a partida, não é porque o Mallorca vai abrir favorito que ele é superior ao Cádiz, são duas equipes muito parelhas. O que a gente precisa 100% da leitura de jogo para talvez fazer alguma coisa. Mesmo assim, não é um jogo que me chama muita atenção, prefiro ficar de fora desse Mallorca e Cádiz no domingo às 10 da manhã. E após esse jogo complicado, temos um jogo que tende a ser um pouco mais fácil, digamos assim. O Barcelona recebe a equipe do Alavés em casa, odds do Bolsa 1,28 para o Barcelona, 12,5 para o Alavés. Barcelona, que é o terceiro colocado, aí vai brigar pelo título também. São 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e uma derrota. Nos últimos jogos, venceu a Sociedad, venceu o Bilbao, venceu o Sevilha, empatou com o Granada e perdeu para o Real Madrid. Já o Alavés, que acabou de subir, provavelmente vai brigar para não cair, é o 14º colocado no momento. No último jogo venceu o fraco Almeria, que perde para todo mundo por 1-0. Perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Osasuna, empatou com o Betis e empatou com o Villarreal. É claro que o Barcelona é muito mais time que o Alavés. Essa odd de 1,28 aí, praticamente 1,30 é justificada, mas eu não tenho confiança alguma para colocar na nossa lista esse back Barcelona, muito pelo fato de que o Barcelona não vem passando uma segurança defensivamente. Eu falo isso para vocês em todos os vídeos. Do meio para frente é uma equipe muito boa. O Barcelona vem conseguindo se impor no ataque, consegue criar posses ofensivas, chutes a gol, recupera a segunda bola até com uma facilidade, mas nos contra-ataques das equipes marca muito mal, se defende muito mal, deixa muito espaço e acaba sofrendo muito o primeiro gol, que é basicamente o que mais importa para nós que fazemos trade e procuramos o back. Live, com a leitura, se o Barcelona estiver conseguindo neutralizar 100% os contra-ataques do Alavés, pode ser que a gente tenha assim um cenário interessante para trabalhar este back ao Barcelona. Mas no pré-live aqui a 1,28 eu não coloco na nossa lista. Sevilha e Betis, odds do Bolsa 2,16 para o Sevilha, 13,80 para o Betis. O Betis que vem fazendo uma campanha muito boa nos últimos jogos, aí não tem nenhuma derrota, venceu o Mallorca, venceu o Osasuna, empatou com o Getafe, empatou com o Alavés e venceu o Valência. Já o Sevilha, que mais um ano seguido faz uma campanha péssima, tem apenas 2 vitórias em 11 jogos disputados. Empatou com o Celta, empatou com o Cádiz, empatou com o Real, empatou com o Raio e perdeu para o Barcelona. Mas que apesar da campanha ruim, a gente sabe que o Sevilha em casa é um adversário muito chato de se enfrentar. O estádio fica um verdadeiro caldeirão. Os jogadores conseguem jogar bem com o apoio da torcida. Acredito que a odd do Sevilha podia estar um pouco mais alta, ali a 2,50, o Betis a 3. Sim, ao meu ver é um pouco exagerado esse favoritismo do Sevilha. Mas também ficar contra o Sevilha na casa deles é algo muito complicado, mesmo que o Betis seja uma equipe boa para defender a nossa posição. É um jogo interessante para se trabalhar no live com a leitura de jogo, mas que no pré é muito complicado de se fazer alguma coisa. Para finalizar essa 13ª rodada da La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Villarreal no domingo às 5 horas da tarde. Diferente das outras rodadas, nessa não teremos jogos na segunda-feira por conta da data FIFA. Odds do Bolsa, 1,38 para o Atlético de Madrid, 9,2 para o Villarreal. O Atlético que faz uma campanha excelente, tinha 5 vitórias seguidas e perdeu para o Las Palmas na última partida. Fora isso, venceu o Alavés, venceu o Celta, venceu a Sociedad, venceu o Cádiz e o Villarreal, que faz uma campanha muito ruim. Tem apenas 3 vitórias em 12 jogos. Perdeu para o Bilbao, perdeu para o Las Palmas, empatou com o Alavés, empatou com o Getafe e venceu a equipe do Granada. O Atlético de Madrid é uma equipe que eu costumo colocar muito nas nossas listas, mas dessa vez a 1,38 eu vou pipocar. Mesmo com a fase terrível do Villarreal, eu vou respeitar a equipe. Eles são muito bons em contra-ataque, jogadas de velocidade são muito perigosos e o Atlético de Madrid geralmente costuma deixar espaços na defesa. É muito parecido com o Barcelona, o Atlético. É uma equipe muito boa do meio para frente, mas defensivamente é um pouco perigosa. A gente teve recentemente o Atlético de Madrid jogando contra o Alavés, que ao meu ver, apesar da colocação na tabela ser parecida, é muito pior do que o Villarreal e a gente tinha uma odd de 1,45. Dessa vez a gente tem 1,38. É um extremo favoritismo do mercado e eu não acredito que no live esse jogo será tão fácil quanto parece. Então, se você for fazer essa partida, muito cuidado, principalmente com os contra-ataques do Villarreal. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você assistiu até aqui e gostou, deixe um like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos aí novamente na data FIFA. Um abraço a todos e até a próxima.